fiquei em primeiro lugar para o cargo de engenheiro agrônomo. Eu estudava de 3 a 4 horas por dia, né? Eram mais de 100 candidatos, né, para uma vaga. O meu primeiro concurso que eu prestei foi lá em 2019, né? E não obtive êxito, até que eu fiz uma autorreflexão, né, e vi que as pessoas que passavam nos concursos que eu estava prestando, né, elas estudavam, né, elas não era por o acaso que elas estavam passando, né, em primeiro, segundo lugar. Um colega que sabia que eu prestava bastante concurso, né, ele me disse, olha, tem um rapaz lá que ele faz aulas gratuitas no YouTube. Se eu não tivesse entrado na comunidade, né, eu não teria alcançado o resultado. O estudo de forma constante, ele nos leva à aprovação, nos leva a lugares que a gente não imagina que poderia chegar. Fala, meu povo, tudo bem? Estamos aqui hoje, uma conversa super especial. Estamos com o Eduardo. O Eduardo, nosso colega, aluno da comunidade, que foi aprovado no concurso aí, que ele vai explicar para você qual concurso foi esse. Ele vai fazer aquela apresentação Globo Repórter dele, falar quem é o Eduardo, de onde ele veio, o que ele come, né? O que um aprovado em concurso come. Então, tudo bem, Eduardo, com você? Olá, Carlos. Olá, os internautas do Concurso Agro. É um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre, então, a minha caminhada, né, em concursos públicos, né, e a minha aprovação, né, então, no processo seletivo da Emater do Rio Grande do Sul. É isso aí. Eduardo, conta pra gente aí, a sua aprovação foi no concurso, você ficou em que posição e para qual região? Eu fiquei em primeiro lugar para o cargo de engenheiro agrônomo, no processo seletivo da Emater do Rio Grande do Sul, que foi realizado nesse ano 2023, para a regional de Juí. Eram mais de 100 candidatos, né, para uma vaga, né, e eu, então, tive o êxito, né, de conseguir a primeira colocação para o cargo de engenheiro agrônomo na regional de Juí, né. Cara, parabéns, né? É um concurso aí que realmente teve muita visibilidade, né? Todo concurso de Emater tem muita visibilidade, né? A gente vê concurso do Rio Grande do Sul movimentou demais, assim, muita gente pedindo conteúdo. Concurso da Emater DF também está rodando agora. Concursos de Emater são alguns dos melhores concursos que nós temos aí no Brasil, nessa área de extensão rural. Realmente é uma área que muita gente gosta de atuar, tem gente que é apaixonada realmente por extensão, né, por estar ali realmente com a pessoa que precisa daquela técnica, daquilo que a gente estudou, né, que a gente tem a oportunidade de compartilhar com elas, né, e aí eu fico muito feliz que você conseguiu ser aprovado. Mas se você puder falar um pouco, Eduardo, como que foi que você me conheceu? Como que você viu um maluco lá falando sobre matéria de agronomia para concurso e qual foi? Onde foi que você me viu pela primeira vez e como foi a ocasião? Assim, eu já estudo para concurso, né? Presto concurso desde o meu tempo de graduação, né? O meu primeiro concurso que eu prestei foi lá em 2019, né? Aquele concurso que todo mundo presta, né? Que vai lá fazer a prova sem estudar, né? Para ver como é que é, né? Fui lá, fiz e não obtive êxito, né? Até passei, mas fiquei numa posição bem distante. Depois disso, eu fiz alguns outros concursos, né? Como o da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, aqui da Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul, que foi realizado em 2022, né, fiz para o cargo de fiscal, né, mas também fui lá fazer, né, sem estudar, né, e aí o resultado a gente já sabe, né, não foi aprovação, né, faltou uma pergunta para ser aprovada, né, para ter a discursiva corrigida, mas faltou essa pergunta. E aí eu fiz mais alguns outros concursos e sempre assim ficava, até alguns passava, alguns não passava, né? Até que eu fiz uma autorreflexão, né, e vi que as pessoas que passavam nos concursos que eu estava prestando, né, que eu fiz muito concurso a nível de município, né, muito concurso municipal, aqui próximo ao município onde eu resido. Aí eu vi que nos municípios aqui vizinhos que tinham concurso, geralmente eram as mesmas pessoas que passavam, né? E essas pessoas, aí fui conversar com algumas, né, elas estudavam, né, elas tinham metodologia, né? Não era por o acaso que elas estavam passando, né, em primeiro, segundo lugar, né? Aí eu comecei a estudar para concurso, né? Comecei a estudar na metade de 2022, né? Mas comecei estudando por um curso que eu adquiri somente as matérias básicas, porque até eu ia mais ou menos bem nas específicas, vamos dizer assim, acertava o mínimo que precisava, né, e tudo. E aí, logo que eu comecei a estudar para as específicas, na metade de 2022 ali,
mais para o final do ano de 2022, foi lançado o edital aqui do município onde eu resido, né? O edital para a prefeitura municipal e que tinha vaga, né, para o cargo de engenheiro agrônomo. Aí eu aprofundei mais os meus estudos nas básicas, né? Português, matemática, raciocínio lógico, legislação. Fui fazer o concurso e fiquei em segundo lugar, né? Faltou 0,30 pontos para alcançar a primeira colocação. E aí eu vi, né, foi a primeira vez que eu consegui chegar, vamos dizer, num segundo lugar a nível de concurso público, eu vi que aquele estudo que eu tinha feito nas específicas, ele valeu a pena, estava dando certo. Mas a gente tem que fazer uma reflexão, né, porque não conseguiu a primeira colocação. E eu vi que eu tinha ido muito bem nas específicas de português, matemática, né, e que tinha legislação, mas eu pequei, vamos dizer assim, nas específicas de agronomia, né, e foi isso, quem sabe, então, que fez com que eu não obtivesse o êxito de estar no primeiro lugar. Mas aí continuei 2022 estudando aí as específicas como a gente conseguia, né? Li um material aqui, outro material ali. Até que no começo desse ano, um colega que sabia que eu prestava bastante concurso, né? Ele me disse, olha, tem um rapaz lá que ele faz aulas gratuitas no YouTube toda segunda-feira, me deu o nome, né? Concurso Agro, procura lá no YouTube. É para o concurso do MAPA, ele disse, mas eu não estudo para o concurso do MAPA, dá para tirar para vários outros concursos, né, que a gente faz. Aí comecei a olhar as aulas já desde o começo do ano, né, ali foi em fevereiro, comecei a olhar as aulas da comunidade, né, gratuitas, que tinham toda segunda, e uma coisa que me chamou muita atenção, né, quando eu olhava essas aulas gratuitas, é que eram aulas completas, né, passava toda a parte teórica e ainda se tinha uma parte prática que era feita, né, das resoluções de questão, né, então que além do conteúdo teórico se mostrava como esse conteúdo ele é cobrado na prática, né, através de resoluções de questões, e as resoluções de questões eram sempre de questões recentes, né, não de questões mais antigas, né, e aí isso me despertou o interesse de me tornar um assinante, e aí eu fui me tornar assinante da comunidade na metade do ano, quando foi lançado o plano semestral, né, aí era um valor um pouco menor que uma assinatura anual, né? Aí eu me tornei assinante da comunidade. E logo após, assim, que eu me tornei assinante da comunidade, né? Aí, eu acho que deu menos de um mês, foi lançado o edital do processo seletivo da Emater do Rio Grande do Sul, né? Daí eu comecei a me aprofundar para esse processo seletivo. Certo. E o nome desse seu amigo, você pode dizer ou é sigilo? É Lucindo, é um Lucindo. colega, né, que Ô, Lucindo, ele obrigado por ter... já é concursado, né, e aí ele sabia que eu estudava para concurso público também, né, e aí ele me disse o nome da comunidade, né, e daí foi a partir disso que eu comecei a estudar pela comunidade de forma gratuita e depois me tornei assinante, né, e daí a gente tem muitas mais ferramentas lá dentro da comunidade, né, para qualquer concurso, processo seletivo que a gente venha fazer, né. Certo. E quais as ferramentas lá dentro que você considera que foram essenciais, assim, para você conseguir ser aprovado? Assim, logo então que foi lançado, né, o edital do processo seletivo da Emater, né, a comunidade, ela não tinha ali um módulo específico, né, para o processo seletivo da Emater. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no edital do processo seletivo da Emater e olhei qual que eram os conteúdos das matérias específicas, né, que seriam cobrados para o cargo de engenheiro agrônomo nesse processo seletivo e fui para dentro da comunidade para ver, né, quais desses assuntos que a comunidade tinha aula. Para minha grande surpresa, né, praticamente todos os assuntos que eram cobrados, né, no edital do processo seletivo da Emater, a comunidade já tinha aula, ou tinha aula dos crânios do agro, ou tinha as aulas já ministradas, né, tradicionais, toda segunda, ministrado pelo Carlos, né. Aí eu montei o meu próprio cronograma, né, assim, de estudos. Algumas semanas depois foi lançado, né, até uma planilha suprema na comunidade para o processo seletivo da Emater. Mas aí, assim, como é que eu estudava lá pela comunidade? Os assuntos que eu tinha um pouco maior de dificuldade, né, eu olhava primeiro, por exemplo, fitopatologia, entomologia, que são disciplinas, assim, bem extensas, né, primeiro eu olhava as aulas do Crânios do Agro, né, que são aulas bem completas, elas são bem longas, mas Profundas, elas né? são muito completas. Aí eu olhava, fazia anotações, isso fazia eu relembrar de alguns assuntos que eu vi na universidade, né, quando fiz a graduação,
Aí eu olhava aquele assunto, deixava 15 dias, dentro de 15 dias eu voltava naquele mesmo assunto. Aí eu olhava a aula que o Carlos tinha gravado, né, que geralmente é toda segunda-feira, que é, vamos dizer, mais sucinta, né, é mais Diretona. sucinta, direta, né. Aí eu Uhum. olhava essas aulas e logo depois que eu olhava essas aulas, eu já ia olhar as questões, né, do que agro, né, que tem geralmente todos os assuntos que estão lá, né, tem a aula de questões resolvidas, olhar para aquilo como aquilo era cobrado. E aí assim eu fui indo, né. Tinha alguns assuntos que não tinham lá na comunidade ainda, né, daí eu pensei assim, esses assuntos vou deixar mais para o final, eu olho em algum outro material. Mas daí, para minha surpresa, né, semanas antes, ali 2 semanas antes, faltava a parte de olericultura, né, aí entrou, né, na comunidade, eu já olhei as aulas ao vivo, tinha parte de fruticultura, aí saiu aula ali, 2 aulas, eu acho que de fruticultura, eu olhei ao vivo, aí completou, né. E daí mais próximo do edital, né, acho que você lançastes, né, Carlos, lá na comunidade, uma lista de questões, né, questões bagualo, acho que era o nome, assim. Um listão de questões bagualo. Eram 100 perguntas, né, de cada assunto, né. E aí, como eu já tinha, quando foi lançada essa lista ali, como eu tinha praticamente já olhado todas as videoaulas das questões específicas, eu fui fazer essas questões, né. Fiz todas as questões, eu fazia cada dia 50 de um assunto, né, e cada vez que eu fazia essas questões, além de eu ver como aquele assunto ele era cobrado em prova, aquilo fazia eu relembrar as informações que eu já tinha estudado há um mês e meio antes, né. Revisão ativa, né? É uma revisão ativa, daí isso funcionou como uma forma de revisão, né, então eu estudei pelas videoaulas, né, sempre as videoaulas de forma acelerada, né, as aulas, assim, sempre na velocidade de 1,5, e as resoluções de questão no 2, né, para ir mais rápido, Uhum. porque parece que isso faz a gente se concentrar mais, né, pegar a informação de forma melhor, né. Faz muita diferença, né? A gente acabou de ensinar isso aí na semana que passada, teve o projeto Zero ao Mapa, né? Sim. A gente bateu nessa tecla aí de que você tem que avançar rápido. Imagina que você tivesse, Eduardo, fazendo tudo muito devagar, com calma, tentando ver muito com paciência cada tema. Teria dado tempo de você resolver tantas questões no final? Não, né, não daria, né. E eu sempre penso, assim, que o estudo ele tem que ser de forma dirigida, né. E Uhum. assim, eu observo, né, que o meu processo até a aprovação, né, se eu não tivesse entrado na comunidade, né, ficasse estudando de forma autodidata, né, por outros materiais, né, eu não Uhum. teria alcançado o resultado, né, porque a gente avança muito lentamente, né, porque tem muita coisa que você estuda e não vai cair no concurso, né, e ali nas aulas da comunidade, né, traz a informação essencial, né, um estudo dirigido para aquilo que vai cair no concurso, né, então, não vou dizer que vai cair especificamente naquele que você vai prestar, mas é o que cai em concurso, né, então uma hora vai cair, se você está estudando aquilo, né, quem sabe não cai naquele primeiro que você faz, mas no outro que você vai fazer, quem sabe vai cair, porque uma hora isso cai, né? As questões, elas se repetem, muda pouca coisa, né? De uma banca para outra, né? E daí você resolver 100 questões de cada tema, a chance de você ser surpreendido fica pequena, né? Existe ainda, óbvio, né? Mas bem menor do que se você chegasse só com a teoria, né? Só com a teoria. Sim, e eu acredito, assim, né, que eu consegui fazer 80% das específicas, né, nesse Uhum. processo seletivo da Emater, consegui acertar 80%, foi graças a essa lista de questões, né, que faz com que a gente tenha a noção, né, porque chega lá na hora da prova, tem 2 respostas que são muito idênticas, né, e você vai pegando o faro, né, onde marca o X, né, e tudo. Já sabe, no meio do enunciado, você já imagina o que a banca está perguntando, né? Muito bom essa Sim, sensação. entende, você começa a aprender os comandos de questão, né, e É, que muda pouco de uma banca para outra, né. Na parte sim. específica, a gente sabe que no português cada banca tem uma forma de cobrar, né, o comando da Uhum. questão, mas para as específicas, geralmente, né, muda pouca coisa. É verdade. Agora fala pra gente o seguinte: a caminhada do Eduardo foi sempre muito fácil ou teve algumas dificuldades no meio do caminho aí? O que você considera que foi mais difícil aí durante sua trajetória antes de você conseguir essa aprovação? As reprovações, né, que a gente tem, né, elas, cada vez que a gente vai, né, mesmo que a gente não estude, né, mesmo que a gente
a gente não quer visualizar, né, o resultado, né, mas se a gente não estuda, né, alguém estudou, né, eu sempre tinha um professor na faculdade que ele dizia, né, alguém está estudando, enquanto você está ali, alguém está estudando, né, e aí as reprovações, elas têm que te motivar, né, você tem que fazer uma autorreflexão, né, quando você chega num segundo lugar, né, por que você não alcançou o primeiro, né, você tem que fazer essa autorreflexão, né, e assim, para esse concurso da Emater, eu estudava de 3 a 4 horas por dia, né. Geralmente à noite, mas se eu via que não ia dar à noite, eu estudava então à tarde ou aumentava nos fins de semana. Eu nunca me preocupei muito com o tempo, assim, porque eu sempre criei metas, né. Hoje vou estudar fitopatologia, então vou estudar essa aula aqui inteira, né. Pode ser que eu termine ela em 2 horas, pode ser que eu termine ela em 3, né. Então sempre por metas. Mas uma grande dificuldade que a gente tem é criar rotina, né, de todo dia, né, eu criei essa rotina desde o lançamento do edital do processo seletivo da Emater até uma semana antes da prova, né, todo dia dedicar 3 a 4 horas, né, para isso, né, você tem que ter um objetivo, né, vai ter aquele objetivo, vai aparecer outras coisas para você fazer, vai aparecer, mas você tem que ver qual que é o teu objetivo, né. Então você tem ali, também não adianta você ter um ótimo material, né, como a gente vê na comunidade e tudo, se você não sentar e estudar esse material, né, você tem que se dedicar, criar essa consciência, né, que você precisa dedicar o tempo. E isso foi o mais difícil, porque, às vezes, mesmo quando eu estava estudando antes só as específicas, estudava 2, 3 vezes por semana, às vezes 2 horas, às vezes 3 horas, aí você não cria uma rotina, né, e isso é necessário, né, para você evoluir nesse caminho de concurso. Sim. E você fazia alguma outra atividade além de estudar? Tinha que trabalhar? Eu estava, antes, né, eu fazia o mestrado, né, e depois eu terminei o mestrado no início do ano, daí ajudava em casa, aqui na casa dos meus pais, né, mas a gente também não tem todo o tempo livre, né, somente para estudar, tem uma série de outras atividades, mas sempre buscava, né, tirar esse tempo Cumprir suas para metas, estudar, né? para cumprir minha meta, né, de 3 a 4 horas, né, por dia, estudava, né. E aí, quando foi lançado o edital do processo seletivo da Emater, já tinha terminado o mestrado, né, mas aí tinha, envia preparação de artigos, né, para mandar para revistas e outras coisas mais, né, e também as atividades de casa, mas aí sempre dedicava esse tempo. Geralmente à noite, né, que é mais calmo, que a gente consegue aprender um pouco mais, né. Você mora em qual cidade mesmo? Eu moro em Criciúmal, no Rio Grande do Sul, é uma cidade próxima à divisa com a Argentina. Criciúmal. Olha só, não conhecia. Uma cidade que tem em torno de, acho que 12, 13 mil habitantes, né? Quer Cidade dizer bem que, pequena. quer dizer que uma cidade de 12 mil habitantes teve o primeiro colocado de uma regional do concurso da Emater do Rio Grande do Sul. E aí, ainda a gente mora no interior, né? Não mora na cidade, né? Então a gente muitas vezes tem problemas de queda de internet, queda de luz, né? E a gente vê, né, o quão importante é hoje a tecnologia, né, por democratizar, né, o ensino, né, tanto para concurso público quanto para outras áreas, né, que a gente aqui remotamente, né, consegue estudar com qualidade, né, com material de qualidade, né, mesmo estando distante dos grandes centros, né, isso é muito importante, né, porque eu penso assim que quando a gente vai fazer um concurso, né, quanto mais preparados estão os candidatos, né, melhor vai ser a qualidade desse serviço, né, que vai ser oferecido à população, né, então, o estudo para concurso público, né, ele é muito importante quando se tem uma alta competitividade, né, porque isso é sinal de que o serviço prestado vai ser de extrema qualidade. Você lutou, você buscou melhorar, né, igual você falou, você teve as reprovações, daí você foi saber com quem já tinha passado, como que eles fizeram. Eu queria agora saber, então, o porquê, né, o como você explicou, mas por que querer ser concursado? Por que querer ser servidor público, Eduardo? Por que te Assim, motivou, o que te motivou a ter esse sonho aí de ser concursado, servidor público? assim, eu acho que o grande motivo, né, de eu prestar concurso público, né, foi porque eu sempre vi, né, que quando a gente vai fazer um concurso público, né, todos têm as mesmas condições de passar, né,
e de alcançar aquele cargo público, né? Ali se tem uma igualdade, quando todo mundo entra dentro de uma sala para fazer a prova, todo mundo vai ter o mesmo tempo, vai ser as mesmas questões, vai ter a mesma cor de caneta, o mesmo tipo de caneta, né? Todo mundo tem as mesmas condições. O que muda é o que cada um fez antes, né? O conhecimento intelectual de cada um. Então, isso foi uma coisa que me motivou muito, né? O emprego, né? O servidor público, para ele alcançar esse seu emprego, né? É tudo de forma muito democrática, né? Todos têm as mesmas condições, né? Não é, é eu que indico porque eu sou amigo do fulano, do Beltrano, né? É porque ali realmente é avaliado a qualidade técnica, né, que cada um tem, né? Então, foi isso que me motivou sempre, né? E principalmente ir para a Emater aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque era um concurso muito esperado, né? Que estava há muito tempo para sair, né? É um processo seletivo, né? Porque a Emater é uma empresa, né? Mas é uma banca que faz, né? Tudo mesmas características de que é um concurso, né? E aí eu me interessei, né, sempre em ser um servidor, né, da Emater do Rio Grande do Sul, né, pelo belo trabalho que eles fazem aqui, né, estão presentes em todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul, né, um trabalho que tem o respeito de todos os agricultores, né, um trabalho sempre feito com muita eficiência, né, e dialogando com os agricultores. Então, assim, foi um cargo que, quando eu já estava fazendo a graduação, né, sempre me chamou a atenção. E quando ele surgiu, né, então a oportunidade e que havia vaga aqui na região próxima onde eu resido, né, então eu busquei alcançar esse cargo, né, pelo belo trabalho, né, que essa instituição tem aqui no Rio Grande do Sul, né, uma instituição muito respeitada pela sociedade gaúcha, né, pelo trabalho que ao longo de vários anos vem fazendo, né. E sabia, né, que a concorrência ia ser muito grande, né, por ser um concurso demorou para sair, né, e por ser uma instituição, né, que tem, como eu já falei anteriormente, né, o respeito, né, muito grande, né, da sociedade gaúcha aqui, né. Então, foi esses os motivos que me levaram, né, a prestar o concurso público. Eu não comentei anteriormente, mas vou frisar aqui, outra coisa que me ajudou muito, né, foi a revisão de véspera que você fizesse, né, Carlos? A gente falou sobre extensão, né? Isso, você fizesse ela no sábado de manhã, né? E Uhum. a prova era no domingo à tarde, mas como a gente está muito distante aqui da capital, né? Aí no sábado de manhã eu estava em deslocamento até a capital, né? Para no outro dia fazer a prova. Aí à noite, né? Lá no hotel, né? Olhei a revisão de véspera, né? E ali foi muito importante porque dicas finais, né? Apostas finais, né? Aí todo mundo, isso, quem presta concurso público sabe, né, no dia antes, na semana antes, aumenta a sensação, né, de ansiedade, né, e aí o Carlos dando dicas, né, vocês estudaram, vai dar tudo certo, né, isso também é muito importante, né, para quem vai prestar um concurso público, porque ali você vai colocar, né, Cabeça, todo né? aquele teu tempo, tudo aquilo que você dedicou, né. Cabeça super importante nesse momento, né? Porque é a hora da colheita, né? É a hora que você vai só colher o que plantou, a sua cabeça não pode te sabotar, né? Você tem que estar ali tranquilo, focado, sabendo que é o seu momento, é um momento importante, mas que você fez por merecer estar ali, né, Eduardo? Sim, é um momento, É, né, que tem uma ansiedade, né? Porque imagina, você coloca todo o teu tempo, né? Chega lá, né? A gente que é de uma cidade do interior, né? Vai à capital, né? Muitas pessoas, né? Lá, né? No local onde ia ser a prova, né? Então tem toda uma dificuldade também de se locomover lá, de chegar na sala, né? Conseguir toda aquela adrenalina, vou achar a sala, vou conseguir chegar a o tempo, né? rapazinho lá de Criciúmal, quem que esse rapaz pensa que é, esse rapaz de Criciúmal? A gente chega lá e senta, né, na sala, já parece que fez 50% da prova, né, Já porque a gente tem venceu uma um barreira, monte né? de etapas, né. É verdade. Uma última pergunta, Eduardo, que eu acredito que seja uma das mais importantes para quem está assistindo. Tem gente que está começando agora e tem gente que já está há algum tempo e vem sofrendo decepções em concurso público. Você mesmo já teve algumas decepções. Em algum momento você já foi novato em concurso público
em outro momento, você mesmo estudando um pouquinho, você não conseguiu sua vaga. Pessoas que às vezes não acreditam serem capazes de um dia ver o nome delas lá no Diário Oficial, o nome delas entre os primeiros numa lista de aprovados, seja para qual concurso for. Que recado que você teria a dar para esses dois tipos de pessoas, tá? Para essa pessoa que está do zero, qual que é o recado que você daria para essa pessoa que está do zero, e para essa pessoa que não está do zero, mas ela está quase para desanimar, achando que não é capaz? Para quem começa do zero, né, tem que entender, né, que é um processo, né, que você vai estudando, vai buscando as informações, você vai se aprimorando, né, vai fazendo concursos, né, vai pegando faro de como faz, né, faro de questões, né, é um processo demorado para quem começa, né, e muitas vezes ele é longo, né, ele é solitário, né, mas uma coisa que me motivava muito, né, é ver entrevistas de pessoas que passavam, né, e eu pensava, né, que eu pensava quando fiz o concurso da Emater, né, a gente sempre pensa que alguém estuda mais que a gente, né, que alguém está melhor capacitado, né, a gente não confia, vamos dizer assim, 100% que a gente pode estar lá e conseguir o primeiro lugar. Eu, quando fui fazer esse processo seletivo da Emater, até pensava, né, vou ficar entre os 10 primeiros, já está de bom tamanho, né, um concurso com mais de 100 candidatos, né, mas a gente estudando, né, a gente consegue alcançar os objetivos, né, que muitas vezes a gente não pensa que a gente é capaz, né, de conseguir, né. Então, eu sempre digo, o estudo, né, ele de forma constante, ele nos leva, né, à aprovação, né, a resultados que a gente não imagina. A gente tem que estudar de forma constante, né. Mas hoje não vai dar para mim estudar 30 minutos, estude os 30 minutos. Amanhã dá para mim estudar 2 horas, estude 2 horas, mas estude todo dia, e se possível no mesmo horário, tá? Se é no período da noite, se é no período da manhã, se é no período da tarde, para criar uma rotina, tá? Isso favorece muito a sua aprendizagem, né? E para quem está com vontade de desistir, né? A gente tem que fazer uma autorreflexão. É muito difícil, né? Como eu comentei, né? Eu prestei o concurso público aqui para o município de Criciúmal, né? Obtive o segundo lugar, né? Faltou menos de um ponto, né? E aí a gente fica às vezes decepcionado, né? E tudo, mas a gente tem que fazer uma autorreflexão aonde que a gente errou, né? Para corrigir, né? Foi isso que eu fiz. Por exemplo, quando eu prestei esse concurso, eu vi que eu tinha uma dificuldade nas específicas, né? Acertei um número elevado até das específicas, mas não foi os 80%, né? Com certeza, se eu tinha acertado os 80%, eu teria obtido a primeira colocação, né? Aí fui que eu depois, né, ingressei na comunidade, né? Comecei a estudar as específicas, né? Que até então eu achava que não precisava estudar as específicas, que eu já tinha feito a graduação, né? Tinha feito o mestrado, estava bom tamanho, tinha um autoconhecimento. Mas como você comentasse lá na primeira aula, quando a gente entra na comunidade, né? Para cada objetivo tem uma forma de estudar, né? Para concurso público é uma forma diferente, por exemplo, daquele assunto que a gente estuda quando a gente está na graduação, para quem é profissional que está lá na prática, né? A gente estuda de uma forma diferente cada assunto. Então, a gente tem que fazer a autorreflexão, né, e seguir em frente, né? Porque a nomeação ela pode estar no seu próximo concurso, né? E você tem que pensar assim, se você já vem caminhando, né, lembrar, né, tudo que você já fez durante esse percurso, né? Você vai abandonar isso ali, né? Se você parar hoje e voltar daqui 3, 4 meses, provavelmente você vai ter que começar do zero de novo, tá? Então, acreditar, né, que é possível, né? Muito obrigado, Eduardo. Foi muito bom, aprendi muito com você hoje aqui também. Foi um prazer para mim quando eu abri o edital do resultado e vi alguns alunos da comunidade ali em primeiro. Teve você, teve também a Michele, que vai, inclusive, amanhã dar uma entrevista também. A Michele, de outra regional, também ficou em primeiro. É uma realização para a gente saber que a gente está acrescentando alguma coisa aí no sonho de vocês. O maior mérito é sempre de quem cumpre dia após dia a sua meta, igual você falou, de saber, se eu tenho meia hora, vou estudar meia hora, tenho 2 horas, vou estudar 2 horas. O mérito é sempre de vocês. O que a gente tenta fazer sempre é facilitar e tirando as pedras do meio do caminho de vocês, para vocês conseguirem continuar caminhando. A caminhada continua sendo de vocês. O percurso continua sendo cansativo para vocês. Mas se tiver, pelo menos, a gente conseguir tirar da frente aquilo que faz vocês não quererem continuar, mesmo ainda tendo um pouco de energia, a gente vai fazer, tá bom? E eu tenho certeza que, cara,
Muita gente provavelmente está ouvindo hoje, assistindo hoje aqui sua entrevista, vai se motivar, uma hora ou outra vai passar em concurso e vai citar aqui essa entrevista como um momento da virada da vida delas também, porque assim, quando eu passei em concurso, eu me lembrava, eu chegava a chorar, lembrando dos depoimentos que eu tinha visto antes de ser aprovado. Depois, quando a gente faz depoimento, a gente inspira outras pessoas. Agora você está dando seu depoimento, vai inspirar outras pessoas que irão inspirar outras pessoas. Porque aqueles que não desistem são as pessoas que passam a inspirar outras pessoas. Porque a gente sempre vai estar entre duas escolhas na vida, né? A fácil e a certa. Você fez a escolha certa de não ir pelo caminho fácil, de continuar mantendo aí a sua rotina, mantendo a sua disposição, e você foi premiado, você colheu aquilo que você plantou, tá bom? Muito obrigado, Eduardo, aí pela sua participação. Algum recado final, ou podemos encerrar? Eu que agradeço, né, ao Concurso Agro, né, a comunidade, né, pelo apoio, né, tem os grupos, né, as dúvidas ali, né, um material muito bom, né, sempre vai enriquecendo, né, a comunidade, ela não está pronta ali, né, cada semana entra novas Nunca informações, estará, né? sempre está entrando novas informações, às vezes entra uma parte que você precisa, né, por exemplo, entrou as questões lá, que era para o INCRA, né, mas tinha a parte de topografia, que era uma parte que eu tinha dificuldade, a gente vai lá, olha, né, as explicações, né, da professora, né, muito boas, né, então a gente vai aprendendo, né, aprendendo, revendo informações que a gente viu na graduação, né, e a gente nunca pode ter medo, né, por exemplo, esse era um concurso que também tinha prova de títulos, né, e mesmo tendo a prova de títulos, né, a minha nota da parte escrita, né, ela foi suficiente para me manter a primeira colocação, né, então a gente fazendo, estudando, né, de forma constante, né, com material direcionado, né, a gente vem a aprovação, né, e para os que nos ouvem, né, nos assistem, o recado é, né, continuem, estudem, né, o estudo de forma constante, ele nos leva à aprovação, nos leva a lugares que a gente não imagina que poderia chegar. Muito obrigado a todos, né, e gratidão ao Concurso Agro.